Você já ouviu falar do golpe do falso médico? Criminosos se passam por profissionais de saúde, ligam para parentes de pessoas internadas e pedem dinheiro para realizar exames. Até o sertanejo Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, foi vítima. Ele perdeu quase 10 mil reais. O telefone toca. Na ligação, um homem se apresenta como um médico. Pede para falar com alguém da família do paciente que está internado na UTI. Sem meias palavras, diz que o doente piorou e precisa de exames urgentes que não são cobertos pelo plano de saúde e devem ser pagos à parte. O homem pede que uma transferência em dinheiro seja feita imediatamente. Foi o que aconteceu com Luíla. Há 18 dias, ela recebeu uma ligação. Bota no ouvido, falar. Do outro lado da linha, um homem que se apresentava como médico. Nome, Luiz Fernando. Caiu a ligação, diz que é de novo. Luíla ficou apreensiva. A mãe dela, de 73 anos, tinha feito uma cirurgia um dia antes e se recuperava na unidade de terapia intensiva. Primeiro ele fala muito do quadro dela, ele fala que ela agravou durante a madrugada, que ela está tendo uma hemorragia. E ele tem o cuidado, no início da ligação, de perguntar assim, você é da área médica? E assim, essa pergunta não... Claro, ele deve ter feito essa pergunta contando com a minha ignorância, né? Porque aí ele vai falar qualquer coisa, eu não entendo. Segundo o homem, a mãe dela precisaria ser transferida para uma clínica. Ele então pediu que Luíla depositasse R$ 2.200 rapidamente. Passou o número da conta e desligou. Desesperada, ela depositou na hora. Pode deixar que a gente vai transferir, você só precisa fazer o depósito, mas depois, claro, você vai pedir o reembolso junto do seu plano de saúde. Depois que homologarem, ele fala umas palavras assim, um pouquinho mais rebuscadas, que dá aquela credibilidade, né? Este é o comprovante do depósito feito por ela. Foram R$ 2.200 em nome de Isaac Ramos de Siqueira. E ele falou assim, olha, tem que ser rápido realmente, porque na idade dela, o quadro que ela tá, a gente não pode perder tempo. Depois que fez o depósito, Luíla conversou com o suposto médico pelo WhatsApp. Nesta conversa, ela pergunta ao homem se seria necessário fazer mais alguma transferência. O homem responde apenas, liga para mim. Luíla tenta, mas não consegue falar com ele. Aí quando eu desliguei o telefone, que eu parei e pensei, eu falei, peraí, doutor Luiz Fernando, será que esse médico realmente existe? Aí eu peguei o telefone e liguei para o hospital. Aí contei a história, olha só, recebi uma ligação de um tal de doutor Luiz Fernando, que se diz médico do CTI 1. Aí eles, na maior calma, não, mas é que a gente avisou que tá tendo um golpe e realmente a gente tem alertado as pessoas e tal, a gente não faz esse tipo de cobrança pelo telefone. Foi assim que ela descobriu o golpe. A mãe dela não tinha piorado e os médicos do hospital desconheciam a ligação. Luíla acionou o banco em que tem conta e conseguiu recuperar parte do dinheiro. Porque provavelmente ele já fica alguém ali já para sacar. Então o máximo que ele podia sacar, ele já sacou. Então eu consegui recuperar o que ele não sacou. Isso. O falso médico ainda voltou a ligar e pedir mais dinheiro. É bem feito o negócio. Ele fala bem, ele fala com calma, ele não é apressado. É uma fala muito mansa. Aí a gente vai precisar fazer um medicamento manipulado agora. Eu vou precisar comprar esse medicamento. Eu, doutor? Não, o que precisar eu tô aqui. Ele, bom, se você puder arcar com esse valor, aí eu preciso da sua autorização. Eu, quanto que é, doutor? Ele, olha, esse medicamento é 4.800. É um medicamento manipulado que eu vou mandar comprar. Irritada, Luíla fala que já sabe do golpe. E a reação do falso médico é revoltante. Aí ele começou a rir na minha cara, nessa hora. Aí ele falou assim... aí falou com uma vozinha assim de mineiro. Você fica brava? Agora você já depositou? Eu já saquei, você fica brava comigo? Falou assim.
No hospital, conversando com outros familiares, Luíla descobriu que pelo menos 10 outras pessoas já haviam sido vítimas dos golpistas. Cecília foi uma delas. Ela estava de férias na Europa quando o pai passou mal e precisou ser levado para a UTI. Cancelou a viagem e voltou rapidamente para o Brasil. Quando eu liguei meu celular, a primeira coisa que aconteceu foi um telefonema de uma pessoa se identificando como um médico do hospital onde meu pai está internado e dizendo que meu pai tinha tido uma piora, uma hemorragia interna, um problema sério no pâncreas. A tática foi a mesma. O falso médico também perguntou se Cecília era da área da saúde. Ele disse que o pai dela precisaria fazer 7 exames que não eram cobertos pelo plano. Pediu R$6.800, mas Cecília desconfiou. Alguma coisa me fez desconfiar porque ele me chamou pelo nome, depois ele me fez muitas perguntas, eu achava que eu é que devia de fazer perguntas a ele. Eu desliguei no meio da ligação e liguei para o meu irmão. E o meu irmão falou que também já tinha recebido a ligação desse médico, desse suposto médico. E como o meu irmão mora na Barra, muito próximo do hospital, eu pedi para que ele então fosse correndo para lá. No hospital, o irmão de Cecília teve certeza. A história era falsa. Indignada, ela resolveu comentar numa rede social o que tinha acontecido. Postou o número do falso médico junto com um desabafo. Cecília escreveu: fraude, medo, crime. Incrível é o sentimento de desproteção. Alô, polícia. Esperou a semana inteira pra chegar na sexta-feira. O cantor Mariano, que faz dupla com o sertanejo Munhoz, também foi vítima do golpe. Ele ficou internado neste hospital depois que se acidentou durante a gravação de um programa. O empresário de Mariano recebeu uma ligação em que um homem que se identificou como médico pedia R$9.800 para medicamentos. A quantia chegou a ser transferida e ele somente descobriu a farsa depois. Mariano mandou uma mensagem aos fãs. É isso aí, já estou bem melhor, ainda estou internado aqui, né? Mas é só para observação médica devido à pancada na cabeça que foi muito forte. Então tem que ficar em observação por uns dias aí. Mas fiquem tranquilos que eu estou muito bem, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigado pelo carinho, amo vocês. Tchau, tchau. Os golpistas escolheram este conceituado hospital particular para agir. Ele fica na Barra da Tijuca, um bairro de classe média alta do Rio. Aqui são atendidos apenas pacientes particulares ou então de convênios médicos. E esses criminosos, de alguma forma, conseguem ter acesso a dados sigilosos, como, por exemplo, o nome e o telefone dos pacientes. Eles também conseguem descobrir o estado de saúde dos internados. Detalhes muito importantes que ajudam os bandidos a enganar com mais facilidade as vítimas. As famílias reclamam que o hospital não prestou nenhum tipo de ajuda às vítimas do golpe. Segundo as vítimas, a única providência que o hospital teria tomado após tomar conhecimento dos golpes seria colocar cartazes no elevador, na porta do centro de tratamento intensivo e na recepção, alertando os pacientes sobre a farsa. Por e-mail, o hospital ainda informou que no momento da internação é disponibilizado um documento de orientação e alerta quanto à possibilidade de extorsão financeira. E também orienta que, em nenhuma hipótese, a instituição faz pedidos de transação bancária. Segundo a nota, foi aberto um processo interno administrativo para investigar o caso. Este advogado criminalista explica que só o inquérito policial vai dizer se o hospital poderá ou não ser responsabilizado. Só a investigação poderá dizer, porque nada impede que seja de todos. Quer dizer, depende da mecânica. Se for uma quadrilha só, se for só uma determinada associação criminosa que age em determinados hospitais, aí ficou mais fácil saber. Mas se for em vários hospitais, em vários planos de saúde, com vários pacientes em estados diferentes atingidos, isso pode ser uma coisa muito mais ampla do que parece. A polícia não gravou entrevista, mas informou que o golpe estaria sendo aplicado em várias capitais do país.
É o chamado golpe do medicamento. Se for pego, o falso médico pode responder por estelionato ou extorsão. O estelionato, ele tem uma pena que vai de 1 a 4 anos. Pode, nas formas qualificadas, pode ir até a mais. Luíla nos passou o número do telefone do falso médico, o tal Dr. Luiz Fernando. Decidimos ligar para ele. Um homem atende. Veja a reação dele. Dr. Luiz Fernando, com quem eu falo? Oi, doutor Luiz Fernando. Aqui quem fala é Evelyn. Eu sou repórter da TV Record. Você pode conversar com a gente, por favor? Uma risada debochada e ele bate o telefone. É importante que os familiares de pacientes internados fiquem atentos. Qualquer dúvida quanto ao tratamento só deve ser tirada diretamente com a equipe médica. E qualquer pagamento só deve ser realizado diretamente no setor de contas ou recepção do hospital. Por telefone, nunca. Hoje em dia, pelo telefone, nós estamos suscetíveis a muitos tipos de golpe, né? É preciso prestar bastante atenção e prestar atenção nas recomendações dos médicos, dos hospitais e todas as agências que estão envolvidas no tratamento do paciente. Porque eles mesmos vão te alertar, olha, nós não recebemos em conta, você tem que vir na recepção do hospital. Isso é bem comum os hospitais alertarem os pacientes. Na memória dos familiares vai ficar para sempre a ligação falsa que dizia que os entes queridos estavam à beira da morte. Luíla se diz confortada mesmo perdendo dinheiro. Para ela, o mais importante foi saber que a mãe não estava tão mal como pensou. Você tem aquele alívio que realmente a pessoa não teve a hemorragia que ele alega. Eu acreditei na história. E eu não vou pagar para ver. Se ele fala que a minha mãe está correndo risco, que só tem 20 minutos, que ela precisa ser transferida em 30 minutos, eu vou pegar e vou fazer, eu não vou pensar. Enquanto não é descoberto, o falso médico continua a fazer novas vítimas. Dr. Luiz Fernando, com quem eu falo? Eu sou repórter da TV Record. Você pode conversar com a gente, por favor?